Meu nome é Lélio Costa e Silva. Eu sou médico veterinário e trabalho há muitos anos na área de animais silvestres, na medicina de animais silvestres e também na questão da educação ambiental. Então, nesse momento em que a gente vivencia mais uma pandemia, é importante lembrar que qual é o papel da natureza neste momento, qual é o papel dos animais e de que forma a gente tem que compreendê-los como parte das cadeias alimentares, como fonte de suprimentos de alimentos para o ser humano e principalmente romper com determinados preconceitos que acompanham a humanidade já há muitos anos, há muito tempo. Lembremos, por exemplo, neste caso do coronavírus, que os morcegos são prováveis transmissores, assim como outros animais. Mas ainda estamos no campo das pesquisas, né? E é importante que não tomemos atitudes radicais, atitudes equivocadas, né? Recentemente, uma amiga que tem uma grande árvore em frente à sua casa, em que é frequentada por morcegos frugívoros, ela me ligou perguntando se ela precisava cortar a árvore, porque essa árvore era frequentemente visitada por morcegos. São esses equívocos que fazem com que a gente altere muito mais ainda o equilíbrio ambiental, né? Que não tenhamos atitudes intempestivas como essa, né? A gente sabe que os animais são realmente transmissores, mas ao mesmo tempo eles são vítimas das chamadas zoonoses, né? Existem, né, diante dessa alta densidade populacional, né, entre animais domésticos e seres humanos, a possibilidade do desenvolvimento de doenças, que a gente chama de zoonoses. Existem mais de 175 zoonoses que estão aí sendo estudadas e que podem ser realmente causa de grandes morbidades, grandes doenças, como essa que nos assola. Mas o mais importante é lembrar sempre que a gente pertence a um todo. Existe uma natureza em que sempre foi vilipendiada, sempre foi desprezada, no sentido de que o ser humano é um ser à parte, né? Então, quando agora agredimos tanto a natureza, provocamos o desmatamento, né? Quando perseguimos os morcegos de forma indiscriminada, basta lembrar aqui que enquanto a gente está no nosso dia a dia, durante a noite, inúmeros morcegos estão trabalhando pelo equilíbrio ambiental, incrivelmente, né? Mas como que essa doença pode ter vindo dos morcegos? É uma pergunta. Vamos lembrar, principalmente com relação aos morcegos, né, é que 25% das florestas tropicais são polinizadas, são perpetuadas, as plantas das florestas tropicais são polinizadas, são perpetuadas através da ação dos morcegos que se alimentam de frutos, que se alimentam de néctar e que durante a noite fazem esse trabalho anônimo, né? 25% das florestas tropicais, né? Assim como os outros disseminadores, né? Como os beija-flores, como o próprio vento, como outros animais, né? Mais uma vez a gente tem que encarar essa questão sanitária e ambiental como uma questão ambiental, uma questão ligada aos procedimentos sanitários, né? Se por acaso essa doença veio realmente dos morcegos, lembrar em que condições esses animais foram sido trazidos, como eles se alimentavam, como eles foram acumulados nas chamadas feiras livres, com a presença de animais vivos e mortos. E isso, infelizmente, ainda acontece aqui no Brasil, em algumas feiras, onde você escolhe o animal para ser morto e para depois levar como alimento para casa. Que condições sanitárias são essas? E aí que entra o nosso papel como médico veterinário na orientação da manipulação desses alimentos, né? Aqueles que estão na área de produtos de origem animal, né?
e nós, principalmente, com a orientação ao público, de respeitar a natureza, de não agredi-la tanto, né, de não promover tanto desmatamento. Nós que trabalhamos com animais silvestres e recebemos animais silvestres para serem reabilitados, é muito comum a gente ver a presença de outros animais que são deslocados pelos incêndios, pelas queimadas, enfim, por todos os tipos de agressão. E cabe aí o nosso papel de esclarecer a população, que não entremos em pânico, mas que ainda há tempo de corrigir tanta distorção, tanta agressão ao meio ambiente, né? E essa agressão, ela não nos leva somente ao equilíbrio ambiental externo, mas principalmente ao nosso desequilíbrio interno, né? A gente tem ouvido e lido inúmeras declarações, a maioria delas sem querer julgar, né? Mas algumas inequívocas, né? Equivocadas, melhor dizendo. As zoonoses são aquelas doenças transmissíveis, existem mais de 175 zoonoses, em que leva em consideração que é uma doença comum aos homens e animais, né? A gente tem um exemplo aí da própria febre amarela, quando entrou no Brasil. Ela foi transmitida do ser humano através de um vetor, dos mosquitos, né, para os seres humanos locais. Então é uma transmissão que veio do homem para os primatas, melhor dizendo, os primatas não humanos. Então os nossos macacos não podem ser, novamente lembrando, incriminados como os transmissores. Pelo contrário, são os grandes sinalizadores de que há uma endemia naquela região. Então pensemos mais em termos globais, em termos mais ambientais, em termos mais holísticos, de respeito à natureza. E é preciso muita sabedoria de nós, seres ditos racionais, em lidar com os animais. E cabe a nós, médicos veterinários, alertar a toda a comunidade. Muito obrigado.